Leute, wie geht's? Ich bin Maria Valéria. Willkommen auf meinem canal na Literatura Selvagem. E se você está chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações que você não perde os conteúdos que eu vou postar aqui a partir desse vídeo. E quando terminar de assistir, deixa aquele teu like, porque isso aí ajuda bastante com o engajamento do canal aqui no YouTube. Enfim, o vídeo de hoje é para apresentar a vocês duas leituras de livros infanto-juvenis que eu não li na minha juventude, infelizmente, mas eu cresci lendo literatura juvenil, literatura infantil, e mesmo tendo mais de 30 anos na cara, eu ainda continuo lendo esse tipo de livro de vez em quando, né? Até porque eu lido com adolescente e é sempre bom você meio que ter o que indicar para eles, e na faixa etária dos meus alunos esses livros seriam adequados, né? O primeiro deles é Os Netos da Ditadura, da Heloísa Parente. Esse livro ele se passa no período final dos anos 80 ali. O personagem André é um adolescente, tá entrando na adolescência, ele acabou de fazer 13 anos. Ele vive com a mãe dele, os pais são separados, e o pai tem muito dinheiro e é daquele tipo de cara que aparece só para mandar um presente num feriado ou num aniversário e só, ele não dá atenção nenhuma pro filho. Antes dos pais se separarem, a relação dos dois já era meio complicada e André presenciava as brigas e volta e meia o pai dele passava alguma coisa na cara da mãe, com alguma coisa que tinha acontecido no passado deles, e a mãe ficava muito entristecida com isso que estava acontecendo. Com a separação dos dois, a vida dos dois, né, o filho e a mãe, passou a ficar mais difícil. A mãe era professora universitária, mas aí ela teve que sair da casa grande em que vivia, teve que ir para um bairro mais distante, ele perdeu o convívio com os amigos dele, que eram mais, né, tinham um poder aquisitivo maior, e tudo isso vai fazendo com que André fique cada vez mais arredio. Ele não entende o porquê da separação, por que a mãe não aceita dinheiro do pai, e isso vai deixando ele cada vez mais irritado com ela. O ápice é quando ela faz uma festa de aniversário para ele e ele simplesmente não aparece. E os amigos, que ela tinha chamado o pessoal da nova vizinhança, estão lá e ficam sem entender cadê o aniversariante. E aí a mãe vai ter que dar uma desculpa esfarrapada para justificar a ausência de André na própria festa de aniversário. Então, com o desenrolar da trama, a gente vai percebendo que o passado da mãe do André tem alguma coisa a ver com o período de ditadura militar que se deu ali na época dos anos 60 e 70. E através da avó materna, a avó Cotinha, que é a mãe da mãe dele, né, é que ele vai descobrir o porquê que o pai parece ter tanta raiva, tanto rancor da mãe dele, e vai entender o porquê também da mãe agir de certa maneira, escondendo algumas coisas do próprio filho. E através do relato da avó é que André vai começando a despertar e vai modificando a sua personalidade, que inicialmente é odiosa, e depois ele vai realmente amadurecendo e vendo que as coisas são completamente diferentes do que ele pensava ser. O livro é bastante interessante, se trata de uma leitura muito curta e assim, é bem, como é que eu posso dizer, didático, né? A linguagem dele é bastante didática, você consegue compreender toda a trajetória de André, o que aconteceu com a mãe dele, e é uma história bem interessante. Além desse livro aqui, eu vou apresentar o de Moacir Scliar, que é um dos meus autores preferidos brasileiros, Uma História Só Pra Mim, que conta a história de João. João é um rapazinho que mora com a mãe num apartamento e ele não tem amigos na vizinhança. Ele vive muito recluso junto da família. E aí, no conjunto que eles habitam, vivem outras pessoas. E aí tem um grupo de amigos, o Rodrigo, a Fernanda e Rafael, que ficam curiosos a respeito desse rapaz. Ele nunca dá as caras, ele nunca interage com ninguém. E aí, um deles, acho que é o Rodrigo, ele fica bem curioso para saber por que ele é dessa maneira. E cadê o pai de João, que não aparece na trama? Isso parece ser um dos fatores-chave para justificar o porquê que João é tão recluso e não quer papo com ninguém, vamos colocar assim. E aí, quando finalmente, né, numas tentativas ali de aproximação, João se aproxima de fato desse grupo de amigos, ele inventa uma história a respeito do pai dele que a princípio ninguém acredita. E aí eles são curiosos e vão atrás da história para saber o que danado é aquilo e percebem, vão pegar João numa mentira.
Só que essa mentira tem certo fundo de verdade. E aí eles vão pesquisando e descobrem que o pai de João pode ser, eles supõem que o pai de João pode ser um autor que usa um pseudônimo e que tem um livro escrito que foi justamente a história que João contou como sendo a dele, mas era na verdade o roteiro do escritor que possivelmente é o pai dele. E aí os rapazes vão sair numa aventura aí para tentar descobrir o endereço desse escritor, para saber se ele realmente é o pai de João e o porquê que ele não convive com o filho, numa tentativa de ajudar o rapaz a se entender ali e a se localizar nas interações humanas, nas interações sociais. Só que nesse ínterim acontece uma tragédia e aí os rapazes estão correndo contra o tempo para fazer com que o pai, o suposto pai até então de João, apareça antes que seja tarde demais. Então, assim, é um livro que, igualmente como Os Netos da Ditadura, ele traz umas reflexões interessantes. São livros próprios para adolescente e que possuem uma narrativa bastante fluida e, ao mesmo tempo, eles são didáticos, são reflexivos, né? Impulsionam aí você a tentar outras leituras nessa mesma temática. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Vai que eles gostam de literatura juvenil, né? Então, até a próxima. Tchus, papá!